Bem-vindos todos vocês a mais uma edição do Histórias que Vivi, diretamente aqui do Orquidário, em Palmas, com o prefeito José Eduardo Siqueira Campos. Nós fizemos um primeiro programa resgatando a história da Constituinte, todo aquele movimento que criou o Estado, a primeira eleição, a primeira diplomação, a escolha de Palmas. E eu quero agora ir lá para a década de 90, começo da década de 90, quando o Eduardo enfrenta. Primeiro seria o Eudoro Pedrosa. Aliás, primeiro seria o Josino Guerra. E depois você faz a disputa com o Eudoro Pedrosa e se elege prefeito de Palmas na gestão do oposicionista aí, do MDBista, Moisés Avelino, que havia ganho o governo do Estado do candidato Moisés Abrão. A gente contou um pouco dessa história lá no programa do Avelino. Eduardo, como é que foi assumir a prefeitura naquelas condições? A primeira coisa, você queria ser prefeito de Palmas? Estava em Brasília, sua vida toda organizada, aí vira prefeito de uma cidade que só tinha o traçado das ruas, o palácio em construção, todo aquele início. Fotos contam histórias, né? Eu tenho uma foto minha na sacada do palácio, 3 dias antes da inauguração do Palácio Araguaia, que foi dia 9 de março de 1991. Naquele tempo se passava o governo dia 15 de março, não era 1º de janeiro. Então ele ainda teve esses mesezinhos para no dia 9 de março ele terminar o palácio. Se for lá no palácio hoje, está lá a data, dia 9 de março. Dia 6, mais ou menos, uns 3 dias antes, eu estava por lá, ele me chamou, o Edson Lopes que fez essa foto. Aí ele me chama, a gente já discutindo como seria aquela transmissão de carro com o Moisés Avelino, que por parte do Dr. Moisés, eu tenho que dizer sempre, que homem extraordinário, que homem humano, que homem democrático, que homem respeitoso. Mas é lógico que o entorno não era assim. Nós tínhamos o Edmundo Galdino, que Deus o tenha, dentre outras figuras bastante mais aguerridas, né? Então, meu pai me chama na sacada do palácio, mandou me dar uma olhada, né? Veja, meu filho, deixamos pouco, mas o suficiente para ninguém tirar palmas aqui, que é o palácio. Esqueça a sua vida em Brasília, você será candidato em 92. Bom, de fato, 91, eu líder de partido, com aquela pouca idade, convivendo com as maiores figuras. Lula ainda era presidente da República, Zé Dirceu era parlamentar, Bolsonaro estava lá dentro já como deputado. Como nós saberíamos quem seriam essas pessoas no futuro? Mas já tinha lá um Aécio Neves, já tinha lá o Luiz Eduardo Magalhães, existia ali um celeiro de homens públicos da mais alta envergadura, com quem eu estava aprendendo muito. E aquela notícia naquele momento, em nível de decisão, ele me passou como uma decisão tomada, e com ele não havia... Ele não te perguntou, né? Mais pai, não, e não houve um mais pai. Aí eu só fiquei imaginando isso, né? Ele falou assim, vai ser uma campanha, né? Já havia, o resultado da eleição já tinha ocorrido, Moisés Avelino seria empossado dia 15 de março, e era o enfrentamento. O Dr. Moisés ganhou a eleição no Tocantins, mas basicamente pela grande gestão que fez em Paraíso, mas sobretudo porque nenhuma cidade queria Palmas, porque Palmas não existia. Quem é que queria Palmas? Cada um queria a sua. Araguaína queria Araguaína, Gurupi, Porto, enfim, Paraíso, e ninguém Palmas. Esse foi o preço que a nossa coligação pagou. Nós ganhamos o Senado com João Rocha, perdemos no segundo turno do Dr. Moisés, uma eleição aguerrida, com todos os méritos para ele, jamais vou retirar. Empatamos, foi 4-4 deputados federais. Aí eu volto novamente mais votado, só que daí com 35 mil votos, eu ampliei 10 mil votos. E tomo posse, né, como um deputado de oposição, o mais votado, e um candidato forte, porque o Dr. Moisés era muito forte no Tocantins, né, mas em Palmas, forte era o Siqueira, tinha deixado. E eu tive, vamos dizer assim, que idealizar uma campanha de oposição. Foi uma campanha muito bonita, uma campanha cívica. Primeiro eles vinham a primeira opção era Josino Guerra, o Gilson Rego também era um candidato muito forte, mas acabou prevalecendo nos bastidores a figura do Dr. Eudoro Pedrosa, de saudosa memória também. Um homem íntegro, um homem muito, muito educado, um empresário muito correto. E foi uma disputa difícil, mas quem me assistiu agora nessa retomada da prefeitura? As pessoas perguntam, mas como é que você absorve com tanta facilidade, conviver tão imediatamente
com tanta gente Com que foi adversários. tão duro com você. Porque tem pessoas, Robertas, que aqui para nós está aqui dentro. Foi. O sentimento da vitória lava tudo. Mas foi muito duro ouvir muitos dos ataques que foram feitos. A minha honra, a minha família, a minha conduta, a minha pessoa, o meu caráter, a minha dignidade, a minha moral. Eu não aboli nada disso. Mas acontece que ao vencedor cabe a nobreza. E quando eu venci a eleição, eu fui atrás do Dr. Moisés, minha filha. Eu levava o canto coral e aí vai a Wanda Monteiro. Eu me lembro, porque eu já estava aqui. A Wanda Monteiro era a menininha do canto coral. Ela cantava no coralzinho da prefeitura. E a gente pegava aquele ônibusinho e levava para cantar para a dona Virgínia. E aí você encantando o coração da primeira-dama. O governador foi indo, quebrando a resistência. Ele é um homem generoso, né? Então logo ele entendeu que eu queria tudo menos briga com ele. E aí a gente se deu muito bem. Foi um excelente mandato, de muita realização. E aí tem alguns marcos dessa história. Eu já estava aqui, lá no Jornal do Tocantins, fazendo aquela cobertura. Eu me lembro que Palmas não tinha nada para fazer, a não ser trabalhar e depois beber, né? Ir lá para a churrascaria do Nelson, comer um churrasco. Era essa Palmas bucólica, da lua em cima da serra. Eu me lembro que as primeiras obras físicas que mudaram a realidade de Palmas foram aquelas quadras esportivas. Porque aí a gente passou a ter o que fazer. Você colocou aqui na 72, em toda essa região da 51, as quadras, as na pessoas 14, faziam né? fila. Era por hora, né? Ó, vocês vão jogar 1 hora, 2 horas e pronto, já era outra turma. E me lembro como ontem, os shows da Praia da Graciosa, todo aquele movimento. E aquele show da Ivete que você contrata da banda Eva ainda, e faz lá na Graciosa antiga, tá, gente? Graciosa do Rio, não era Graciosa do Lago. O Siqueira é candidato a governador e você faz aquele discurso dizendo que ele ia voltar, né? E molha todo mundo com uma mangueira enorme, deve ter foto e vídeo disso aí. Eu acho que eu tenho um reparo. Pode falar. Que você pode ter sido traída pela memória. Conta aí. Espero que não tenha sido eu. Veja, a Ivete foi aqui no Bosque dos Pioneiros, na iluminação aqui da Teutônia, naquele asfalto, na criação dos bosques. Aí a Ivete veio com a banda Eva. Sim. Isso já é quase que o final do meu mandato. Ali foi a Daniela Mercury. Meu Deus, olha. Teve o Lodum, teve Daniela Mercury. Eu tenho a foto, vou te mandar tinha também, uma temporada de praia cheia de atrações, né? Nós tivemos o Skank. Você Me imagina lembro. o que era o Skank Me lembro cruzando do show do Skank. de canoa, né? Assim, da voadeira. Eles ficaram loucos. Gente, isso aqui não existe. E 40 mil pessoas, né, Roberto? Aquilo era uma coisa impressionante. As filas pra gente voltar de lá era uma coisa louca. Não, inacreditável. O número de voadeiras de barcos médios, grandes. E o show foi um show Mas que bons inesquecível. tempos aqueles, da Daniela Palmas da Mulher. Mercury, até houve alguém que conseguiu invadir o palco Teve e isso. pulou em cima dela. E o segurança logo, não era ninguém, era apenas uma ocorrência de show, de bêbado de show. Mas o show da Daniela, até do Paulinho Pedra Azul, no final de tarde, recitando poemas e cantando, foi tudo muito bonito. A Praia da Graciosa era um grande evento. Mas depois das quadras, Roberta, nós tínhamos as temporadas e logo veio o ginásio Ayrton Senna. E já depois o início das obras do Espaço Cultural, enquanto fazíamos água nos Aurenis, no Taquaral, aquela escavação de vala, e a gente andando de moto. Que mandato movimentado! As casas de tijolito, as escolas padrão, olha, foi coisa, viu? Eu conversei com a dona Marisa Salles, e ela, sua primeira vice-prefeita eleita, lembrando de como foi isso. Mas naquele meio tempo você viveu dias difíceis, problema de saúde, né? E a gente acompanhou isso, períodos fora de Palmas, né? E eu quero falar um pouquinho disso no segundo bloco. Não saia daí. Eu estou de volta para o segundo bloco desse segundo programa com o Eduardo Siqueira Campos, falando de muitas memórias, né, daquele primeiro mandato, que realmente, você dizia que foi um mandato acelerado, e foi porque muita coisa para fazer, né? Você assume essa tarefa de implantar a cidade e depois escolher um sucessor, que aí vem o doutor Manuel de Rocha, né, que fez um mandato
após o seu de consolidação, eram Palmas de 30 mil eleitores na época da transição, né? Eu me lembro também de todas essas obras, ações do Eduardo, a Quarta Cultural. Aquela Quarta Cultural deixou saudade. Eu ouvi na campanha que ia ter Quarta Cultural de volta. Sim, sem dúvida. Também colocando cada coisa no seu tempo na história. Nós tivemos as temporadas, a construção do espaço cultural, aquela jornada onde veio Arthur Moreira Lima, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Tom Cavalcante, Ziraldo, Fernanda Montenegro. Foram 10 dias intensos de uma jornada cultural memorável para a inauguração do espaço cultural. Mas, a bem da verdade, a Quarta Cultural, Roberto, ela nasce quando eu saio do Senado e não me licencio, eu assumo a Secretaria de Governo, que antes era do Interior e Justiça, ocupada por João Cruz. Lembro. Né? E tinha um PROCON lá, eu me lembro. Exatamente, porque o que acontece? Em 94 nós enfrentamos quem? João Lisboa da Cruz, o mais difícil dos adversários. E quem é que foi o nosso vice em 98? João Lisboa da Cruz. Aí novamente vem, digo com muita modéstia, a minha movimentação política. Chamei o João Cruz, conversamos, a gente se dava muito bem, ele foi secretário de governo, nós o preparamos e ele foi o nosso vice em 98. Aí a gente de novo imobiliza a oposição, porque sai João Cruz, o maior líder, que disputou conosco e vem para ser o nosso vice. Então, naquele intervalo, quando eu venho para a Secretaria de Governo, que a criação da Quarta Cultural. A Quarta Cultural não nasceu no meu primeiro mandato, de 92 a 96. Ela nasce ali pelo ano de 2000, alguma coisa assim, 2000, 2001, enfim. Até 2002 ali, quando vem a Nilmar na sucessão do Odir, né? A Nilmar foi... o Odir termina em 2000, a Nilmar se candidata, toma posse em 2001 e fica até 2004, quando vence a eleição o Raul. Então a Quarta Cultural foi exatamente após Odir e já com Nilmar prefeita, ali na grande praça do Espaço Cultural. Esses foram os anos de ouro da União do Tocantins, da liderança do seu pai ao governo, da sua liderança na capital, e você toca na eleição do Raul Filho, que vinha já de 3 tentativas de chegar à Prefeitura de Palmas, e inicia aí um novo ciclo na política do Estado em que a oposição ganha na capital. Eu entrevistei a Nilmar, ela fala que por mais bem avaliada que ela tivesse, havia um esgotamento do grupo, havia um esgotamento, uma decisão de mudança e um cenário nacional favorável a tudo isso. Depois disso, Eduardo, seu pai consegue retornar ao governo lá por 2010. Mas acontece a eleição do Marcelo Miranda, que o candidato era o Brito, né, definido já anteriormente pelo seu pai. E eu entrevistei o Marcelo Miranda e ele fala sobre isso, e agora eu queria ouvir a sua versão dessa história. Ele disse que você foi o mote, o provocador da ruptura entre os Siqueiras e os Miranda. É isso mesmo, ou não? Eu posso dizer, dando a minha versão, e hoje nós temos uma excelente relação. Então eu nada direi aqui, em se tratando de história, que venha em contrapor ou causar aqui qualquer celeuma, polêmica com o cidadão Marcelo Miranda, que teve a gentileza de me fazer telefonemas quando meu pai estava doente e eu reciprocamente para ele. Na morte dos nossos pais, nós nos falamos. Ele veio de Brasília de carro, sim, né? O sepultamento do... Então, aonde há grandeza, não cabe nada menor. Mas veja, eu trocaria que eu fui o mote da ruptura para dizer, e aí eu precisaria do meu pai vivo e do João Ribeiro para nós regressarmos no tempo e dizemos assim, veja, o Raul se elege prefeito sim em 2004, mas nós já estávamos vivendo um processo de ruptura. Porque o nosso grande ano de ouro da União do Tocantins, depois da minha eleição em 98, eu tomo posse em 99, e aí vem a eleição de 2002. Fizemos os 2 candidatos ao Senado, eu já era senador, chega João Ribeiro e Leomar, então ficamos com as 3 vagas, nós fizemos os 8 deputados. Fizemos 7 pela União do Tocantins, isso foi uma malcriação minha com Paulo Mourão e vice-versa,
porque o Paulo abandona a campanha do Marcelo e vai para a campanha do Freire, e o Oswaldo Reis, eu o convido gentilmente, trago o Oswaldo Reis, tiro 23 prefeitos do Paulo Mourão. E nós elegemos o Oswaldo Reis. Pelo PMDB fizemos os 8. Então a gente aparece diante de um novo governo, que foi o governo Lula já, eleito em 2002, e a gente se apresenta para o ministro José Disseu, com o governador Marcelo Miranda, os 3 senadores e os 8 deputados. E ele disse, eu nunca vi isso na minha vida. Vocês fizeram tudo. Barba, cabelo e bigode. Então eu digo, aquele foi o ápice da União do Tocantins. Mas aí há o processo da escolha. E Roberta, eu convivendo no entorno do meu pai, existiam pelo menos 3 pretensos candidatos, todos com muito mérito pelo companheirismo, que queriam ser o candidato a governador na sucessão do meu pai. Eu não preciso dizer o nome, vocês sabem quem são. E todos eles esperavam uma decisão em prol deles. Só que meu pai havia chamado o doutor Brito Miranda para ser secretário de governo, havia prometido sim para ele uma vaga no Tribunal de Contas, que houvera prometido o Íris e não cumpriu. O Íris é que teve as razões dele. Mas o meu pai disse, você pode mais, Brito, você pode ser secretário de obras, a gente pode fazer uma nova etapa. O Brito ficou meio abatido no momento, mas aceitou, foi secretário de governo. E na época, o meu pai tinha assim, fechado na cabeça dele. O nosso candidato, José Edmar de Brito Miranda. Doutor Brito, meu advogado lá de Araguaína, um homem hábil, sem dúvida nenhuma, uma das maiores engenharias políticas existentes. Eu dizia, quem era eu perto da operação que tinha capacidade de fazer o doutor Brito Miranda? Mas eu era um bom aprendiz do meu pai, né? E eu olhava bem bastante as coisas. E, Roberta, eu olhava e vinha Freire candidato. E eu fiquei imaginando. O doutor Brito tinha muitas características. A inteligência eu já disse, a habilidade também. Mas aí eu pergunto, para ir para um palanque, você se lembra como ele falava? Ele lembrava um pouco Miguel Arraes. O doutor Miguel Arraes disse que quando ele queria conversar com o interlocutor, que ele não queria dizer muita coisa, pouca gente entendia. E o Brito falava um pouco para dentro, já não tinha pescoço, digo isso com muito carinho e respeito à memória, né? E ele, sabe, eu lanço o rap, tô aqui, e falava, mas a gente não entendia bem. Eu falava para ele, pai, eu não tenho dormido com isso. Porque como é que nós vamos colocar o doutor Brito que não discursa? Eu não me lembro de discursos do Brito Miranda, eu lembro de falas dele, mas ele num comício, o Estado muito jovem, como é que a gente ia emplacar o Brito candidato? E aí vem a ideia, Marcelo. Meu pai ainda me fala assim, meu filho, o Marcelo está na Assembleia, nós o reelegemos, mas aí eu digo não em detrimento a ele. Pegue nos anais da casa quantas vezes Marcelo Miranda tinha a tribuna da casa. Marcelo era um grande tribuno? Não estou perguntando nem para o bem nem para o mal, eu te pergunto. Você se recorda de discursos memoráveis de Marcelo? Não. Ele foi eleito com facilidade, junto à Operação Siqueira Campos, a Operação Brito Miranda. Eu digo a Operação Trabalho, a articulação. Era jovem, simpático, leve, né? Leve e assim... E referendado. Sim. E aí muitos disseram, mas é uma folha em branco, eu digo, com nada contra, sem nenhum problema. Então eu pergunto, vem cá, alguém pode não votar no Brito por conta da idade, vendo a jovialidade no Freire. Mas quem votar no Brito vai deixar de votar no Marcelo sendo filho do Brito? Não. Você pode atrair um outro público. E aí ele dizia, mas meu filho, eu fiz um compromisso com ele. Disse, mas o que é que um pai não terá de alegria ao ver um filho? Então, se eu fui mote para essa ruptura futura, e eu faço questão de conversar ponto a ponto sobre isso, e tem coisas que estão na história, eu tenho certeza que sentado nós dois juntos ele há de se recordar. A decisão, eu não vou dizer que eu fiz a escolha, eu coloquei o quadro e disse para meu pai, a gente ganha com o Marcelo e ganha sem risco. E a gente corre o risco de perder com o Brito. E aquela foi a grande surpresa daquele momento. Surpresa, inclusive, para a dona Marli, surpresa para o Brito, surpresa para o Marcelo, surpresa para o Brito Júnior, para a família e surpresa para a oposição. Porque aquela não foi uma eleição fácil. A gente tinha cidades com mais muito apertadas, Guaraí, Miracema, pontos, né, com a oposição muito forte, e a gente ganha aquela eleição. E ali nós nos tornamos realmente hegemônicos, assim, uma grande coligação, pronta para ruir, como tudo que é muito grande. Eu vou para um pequeno intervalo e volto para o último bloco dessa entrevista maravilhosa, com grandes
lembranças e também revelações. Não saia daí. E nós estamos de volta aqui nesse bate-papo de recuperar um pouco da história de Palmas do Tocantins, que passa pela União Tocantins, passa pela família Siqueira Campos. Infelizmente não temos mais, né, vivo o governador Siqueira Campos, né, de tão saudosa memória, mas o Eduardo carrega esse legado e carrega algumas responsabilidades, né, Eduardo? Eu quero voltar falando desse último governo Siqueira Campos. Os seus adversários te apelidaram de o príncipe, né? Porque você tinha muito poder. E, por outro lado, muita gente dizia que você era o primeiro-ministro do governo do seu pai, né? Que você detinha ali muitas decisões, né, do governo. Eu me lembro de negociações com sindicatos, você à frente, você secretário, né, um secretário forte. Aí já é mais 2010. De 2010 para cá. Sim. Mas nós estávamos em 2002... que eu digo foi o ano de ouro para a eleição, mas ele foi o ano de ouro da inauguração do aeroporto, da inauguração da hidrelétrica, da inauguração da ponte, da conquista da UFT, da consolidação da Escola Técnica Federal, que sim, já com Lula. De grandes obras. Então, o ano de 2002, Roberta, como é que um grupo político não é forte, com o acerto que foi Palmas, com uma rodoviária maravilhosa, com um aeroporto maravilhoso, com uma hidrelétrica maravilhosa, com uma ponte maravilhosa. Como é que esse grupo não é forte? Então Siqueira era um gigante, vamos dizer assim. E nós estávamos fazendo uma transição. Então há esse episódio da participação da escolha do candidato. Sim. E aí fica para a história. Depois disso a gente tem outra eleição, que é aquela eleição que é a única derrota, né, na vida, na história do seu pai, que é essa eleição do Marcelo Miranda no segundo mandato. E aí eu trato do retorno, que eu me lembro bem de uma reunião na casa da senadora Cátia Abreu, em que você estava, ela estava, o João Ribeiro, senador, estava, que foi a construção daquela campanha, que veio o retorno do Siqueiro, o Siqueirido, que vem o Duda para cá e faz uma campanha que era de Davi e Golias, né? Porque nós tínhamos aí o Carlos Gaguin naquela época que sucedeu o Marcelo. Aceleradamente. O Gaguin tinha... Era acelerado, né? Que ele chamava. Exatamente. Acelera Tocantins. O grupo do governador tinha 25 prefeitos dos 139 do estado, e com essa turma, com esse grupo, com o apoio da Cátia de um lado, do João Ribeiro de outro, venceu-se aquela eleição. 1%. Com essa diferença 1%. mínima. Eu só queria, não é um reparo, é um registro. Sim. O meu pai não perdeu a eleição de 2006. E quem disse isso foi o TSE, que cassou Marcelo por unanimidade. Então, com o quê? Com o governo mais perto de você. Ele transferiu incontáveis vezes, sem lei. Não existe Mirassema capital por um dia? Sim. Não é uma lei? Sim. Quantas vezes ele transferiu a capital com a Assembleia e com tudo, sem lei nenhuma? Para quê? Levar milhares de prestações de serviço para atrair o cidadão. Aquilo foi um grande programa eleitoral. Os óculos a perder de vista. Então Siqueira não chegou a perder uma eleição. Aquela eleição foi tomada e ela foi anulada. Só que, naquele momento, como tinha passado para o segundo ano, do segunda metade do mandato, a eleição foi para a Assembleia. E aí meu pai, que ficou aguardando naquele apartamento que chamava-se Resede 698, tinha o posto, que era o Tucunaré, que era o posto Resede 698, e tinha um apartamento 698, em que meu pai viveu 3 anos, uma solidão que eu nunca vi igual, Roberta. Ele ficava dia após dia vendo os autos, perguntando a advogados. De uma hora para outra, no meio do processo, o processo desapareceu dentro do TSE. O ministro de então manda instaurar um inquérito policial federal, mas manda restituir os autos, que eram todos físicos. Eu me lembro. Levamos mais 1 ano e meio. Ia ser na primeira metade a cassação. E eu tomo uma decisão. Eu não entro com o Resede, porque a chapa era majoritária. Eu não entro contra o Resede, contra a Cátia. Meu pai entra contra o Marcelo. O doutor João Dias ainda ficou muito revoltado comigo. Eu digo, não, ela está eleita senadora, está na minha hora de voltar, é melhor não tê-la contra num processo judicial.
Não deu outra, ela já estava, no final do terciário, já estava rompida com ele. Então, veja, vamos falar daquela eleição de 2010. Eu fui candidato ao quê 2010? Nada. Eu fui o coordenador da campanha dele. Eu, digo como é da parte, Roberto. Meu pai, claro que sabia e o povo conhecia que era Duda Mendonça. Quem é que convenceu o Duda a vir para o Tocantins com 1% do eleitorado? Uma eleição importante como aquela. Eu fui pessoalmente. Eu só pedi uma coisa a ele, ele negou. Foi na casa, foi com Antônio Carlos Magalhães, foi com... tinham grandes figuras, apresentado ao Duda. Falei, vai fazer essa campanha. Ele disse, não há chance. Bahia, São Paulo, Rio, ponto, Minas Gerais, não faço. Tipo, receba meu pai lá em Guarajuba, na sua casa. Quando terminou o encontro, ele falou, porra, o velho é porreta, vou fazer, se apaixonou. Então, veja, tem uma outra coisa, assim, para ficar nesse contexto, que foi a minha história com o João Ribeiro. O João Ribeiro disse, Eduardo, chegou a minha vez. Eu vou ser o candidato do Gaguinho. E se eu for o candidato escolhido pelo Gaguinho, você vai pedir ao seu pai para sair para o Senado. Ser um dos meus senadores. Mas aí eu acho que eu tenho direito por tudo que eu fiz. Eu falei, você tem razão. Só que você não vai ser o candidato Gaguinho. O Gaguinho vai ser o candidato dele mesmo. Eu me lembro. De forma alguma. Ele está me levando, eu falei, ele está levando com faixa de outros candidatos na frente da sua. Mas vamos fazer o seguinte, João. Vamos fazer um trato. Se você for o candidato Gaguinho, pode pegar na minha mão, meu pai é senador da sua chapa. Agora, se você não for o candidato Gaguinho e o PMDB tiver candidato próprio e será ele não vai fazer isso comigo. Eu falei, João, nós estamos dentro de um acordo. Você vem para ser nosso candidato ao Senado. Ele pegou na minha mão. Acabou aquele encontro histórico que o Gaguinho fez, onde repeliram o João, e ele me procurou e disse assim, eu estou aqui. Fio do bigode, né? O João tinha muito isso, né? E aí fizemos uma campanha, as pessoas ainda reclamaram muito, porque falaram, olha, mas a Cátia indicou o João Oliveira, vai ser um saco de chumbo nas costas do seu pai. A pergunta não é se ele aumenta ou tira votos, a pergunta é, tire a Cátia da campanha e pergunta se fica mais fácil ou se fica mais difícil. Então, logo a Cátia, que tinha sido contra nós em 2006. Desculpe, em 2006. Então, foram decisões que nós tomamos. E quantas brigas meu pai e o João Ribeiro tiveram. Sim. E eu fiquei ali por trás, sabe, com a equipe do Duda, com o Marcelinho, sentado na mesa para acompanhar aquela apuração. Na metade da votação, o Gaguinho passa, porque abre grupo em outras cidades, mas ainda fala, a gente olhou e falou assim, falta o bico. Aí a gente se abraçou e ganhamos por 1%. Muitas memórias, muita história, pena que o tempo não dá para contar tudo. E eu quero te fazer a pergunta que não quer calar. Naquele fim de governo do seu pai, você trabalha para que o Sandoval assuma o governo. Tinha um compromisso de você ser o candidato a governador, era condição para você ser candidato a governador, que o seu pai não estivesse à frente do governo. Acontece essa renúncia do João Oliveira primeiro, depois seu pai, Sandoval assume. O que mudou daquele combinado para você depois vir aí deputado estadual e uma campanha que teve algumas cenas de constrangimento, que começou bem e depois do meio para o fim a gente já não te via no palanque do Sandoval, toda aquela situação política. O que mudou foi um parecer. E o encarregado de obter esse parecer foi o advogado que está vivíssimo, preparadíssimo no direito eleitoral, o Solano Donato. Porque o que eu e meu pai entendíamos? Meu pai estava no governo. Se ele renuncia, e ele renunciou em 98, e se candidatou ao governo fora do governo, na hora que ele renunciasse, se ele podia ser candidato ao governador e não quisesse, eu poderia. Então, o nosso plano, a nossa ideia, ele estava muito cansado, era eu ser candidato a governador. Só que vem um parecer, houve essa dúvida, o Solano faz este parecer consulta. E diz o seguinte, o Siqueira pode ir para a reeleição, mas a reeleição é uma condição única da pessoa. Isso não foi na Constituição mudado. E todos os parentes consanguíneos e afins, em até segundo grau, terceiro grau, enfim, são vedados. Então, meu pai podia ser candidato à reeleição e eu não pude. Aquilo me levou a uma decisão. Bom, não podendo ser candidato ao governo, eu vou para o que
eu imagino que é não sair mais de Palmas, eu já tinha perdido o Gabriel, não queria voltar a Brasília, não queria ser federal, não queria ser senador, não queria ser nada. Me candidato para um novo começo em 2014, Sandoval é escolhido governador, começou na frente, terminou atrás, aí já era o Duda novamente, só que uma coisa é ter Siqueira como candidato, como Duda como marqueteiro. E o Sandoval tinha outras características, enfim, ele não conseguiu ter um desempenho, nada pessoal, mas a campanha fluiu mal e vem a volta do Marcelo Miranda com a vitória de 2014. Ele tinha também, a população o viu de uma certa forma como vítima de uma cassação. 2010 ele concorre e ganha do Vicentinho, mas não assume, né? Porque estava com os impedimentos ainda da cassação de 2009. E aí o Marcelo vem como vítima mesmo de um processo e ganha a eleição. Então, assim, da sua pergunta, o que resta de importante mesmo nela não é que eu não quisesse ser candidato ou que eu tenha desistido, é que este parecer ele foi terminativo. Eduardo não pode. Isso nos causa uma tristeza profunda, uma das maiores tristezas do meu pai. Isso que eu ia te perguntar. Você carrega algum arrependimento desse processo ou você acha que era aquilo mesmo, não tem como mudar? Eu não tenho dúvida de uma coisa, Roberta. Assim, também com muito pé no chão, com muita modéstia. Se eu pudesse ter sido candidato, eu teria ganho aquele embate. Eu teria ganho aquela eleição. Mas aí é a hipótese, né? A eleição com o Sandoval já foi dura e no final ela se tornou mais fácil para o governador Marcelo, mas comigo seria um grande encontro. Mas não pôde acontecer. Então, eu ia com toda a garra, estava preparado para aquilo, e naquele momento eu tinha no meu coração que eu teria condições de fazer um grande governo, eu tinha feito um grande acordo sindical, a gente tinha evoluído, tinha feito concurso para tudo, PM, quadro geral, o Estado estava avançando. Tinha limpado a pauta. Mas, infelizmente, não foi assim que quis a história, e eu, fiel a ela que sou, assim sucederam os fatos. Eu quero agradecer aqui a presença do Eduardo, a gente ficaria uma tarde conversando sobre história. Tenho certeza que tem muitos assuntos importantes que a gente não tocou, mas já foi um bom resgate, vamos dizer assim, dessa história. Siqueira e Eduardo ao longo dos tempos, dá mais do que um filme, dá mais do que um documentário, tudo isso que nós vivemos. E eu quero deixar o nosso espaço aberto aqui para você se despedir do nosso público, que com certeza está nos acompanhando desde o primeiro episódio desse programa. Bom, Beto, primeiro eu quero te agradecer. Nós estávamos juntos, ainda quando eu era candidato agora a prefeito, quando num telefonema, no dia que você estava comemorando, acho que 32 anos da chegada ao Tocantins, meu pai liga. Você pré-candidato. E a primeira entrevista foi minha, pré-candidata a prefeito. Foi uma emoção. Uma coisa... Verdade. Não existe coincidência, Roberto. Ele ficou emocionado, você ficou e eu fiquei. Então, eu quero te agradecer muito essa oportunidade. Você tem esse apego com a história. Você é um texto como poucos existem no jornalismo. Eu posso dizer tocantinense brasileiro. Me enseja essa oportunidade, mas eu só queria lembrar para quem não viveu este Eduardo, o deputado mais votado de 88, de 90, o prefeito eleito, o senador mais votado, que em vaga única, a bem da verdade. A vaga única se deu o Maia, 2 anos, depois João, de 90 a 98, o diretor financeiro da organização Jaime Câmara, o nosso senador João, a memória está nos traindo, né? Igualzinho. Nossa, faleceu, muito querido. Eu venho para a vaga de 98, eu fiz 74,6. Em vaga única, ninguém bateu essa votação. A senadora Dorinha foi eleita agora, em 2022, com 54% dos votos. Eu fui eleito com 74,6 em vaga única. Então, para quem não lembra deste Eduardo, da sucessão, da eleição de 94, da volta do meu pai, de 2010, do que eu fiz como coordenador, as pessoas que não conheciam esse Eduardo, essas duvidaram da minha possibilidade de vitória. Agora, a força sempre esteve aqui dentro. Talvez eu nem mais me desse conta. Quando eu disse, meu pai, a nossa história não encerra aqui, eu não tinha nada, sabe assim, que não um desejo de dizer a ele mesmo, foi o que eu pretendi naquele momento, que tudo aquilo que nós fizemos pudesse acabar ali, com a partida dele.
ele deixou o suficiente em mim para dar continuidade a essa história. Obrigada, Eduardo. Não perca o nosso próximo Histórias que Vivi.